Adoeci quando extrapolei meus limites. Trabalhava em 3 redes diferentes nos turnos manhã, tarde e noite. Esta é a frase da professora Daniela Crivellari. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Assunto do Dia aqui pela Rede Brasil de Comunicação. E nós agradecemos a você pela grande audiência aqui no estado de Pernambuco, em outras cidades também de todo o Brasil. É muito bom contar sempre com a sua audiência, é claro. E é claro, não posso esquecer dos nossos internautas também, que nos acompanham todos os dias pela Rede Brasil, através do portal da Rede Brasil, o www.rbc1.com.br. Olha, falta de motivação para o trabalho, baixa realização profissional e exaustão emocional constitui numa síndrome conhecida como síndrome de burnout, que atinge cada vez mais professores em todo o Brasil, principalmente na rede pública. Apesar de Freud já citar a doença no início do século XX, apenas nos anos 70 o estudo foi aprofundado pelo psicanalista nova-iorquino o Freudenberg, após constatá-la em si mesmo. E no primeiro momento não parece, mas a profissão de professor tornou-se perigosa. O perigo nem sempre é concreto, como o salário baixo e a carga horária também exaustiva, bem alta, mas também se trata de uma série de fatores. A falta de incentivo, os problemas da convivência com os alunos também conta, a falta de condições de realizar um bom trabalho, a falta de apoio das equipes diretivas também, a concorrência no ambiente também entre os colegas, fofocas no ambiente de trabalho. Se cada educador parasse para analisar a casa que possui, por exemplo, carro, mordomias e o salário do professor realmente não tem validade nesse ponto. Tudo isso junto, em muitos casos, interfere diretamente na saúde dos professores que estão cada vez mais doentes e desmotivados. Hoje estaremos conversando sobre saúde emocional do professor. E já contamos para esta conversa com a presença da psicopedagoga, a Jogemima Mesquita. E além dela, contamos com a presença da Fátima Moraes, ela que é consultora educacional. E daqui a pouco a gente vai conversar melhor com as nossas convidadas, mas neste momento a gente confere uma reportagem com a Poliana Andrade e daqui a pouco a gente volta. Apaixonada pelo ensino, Ana Paula decidiu seguir carreira como professora e realizar o desejo de infância. E o incentivo veio da sala de aula enquanto ainda estava na 8ª série. As minhas professoras, elas realmente me motivaram, né? Quando ainda criança, eu vi ali, as professoras elas eram muito dedicadas naquilo que elas faziam. Eu acredito que para uma pessoa querer ser professor, ela também, acredito que passou por professores que realmente se dedicavam à educação. No ano de 2006, ela começou a lecionar, depois de formada no curso de licenciatura. Foram 8 anos ensinando no infantil e fundamental. Apesar de amar a profissão, ela afirma que não faltam desafios dentro e fora da sala de aula. Você chama o pai, tem pais que entendem e diz, professora, puxa aí que eu vou puxar em casa. Mas tem pais que às vezes quer bater no menino na frente da gente, a gente tenta evitar isso aí, entendeu? E tem pai que acha que estamos com marcação com o filho. Então aí é onde vem surgir o estresse, porque você sai da escola com o coração já daquela forma assim acelerada, porque, meu Deus, o que é que pode acontecer, né? Porque a gente não sabe ali a família daquele aluno, de quem aquele aluno é sobrinho, de quem aquele menino é filho, porque eles chamam para uma reunião com os pais, o pai não aparece, e muitas vezes não aparece porque o menino às vezes não tem o pai, só tem a mãe. Né? O pai não sabe quem é. Então, assim, fica muito difícil. Então, é onde começa a questão do estresse emocional do professor. De fato, não é fácil. São vários alunos, diferentes personalidades. E, além disso, o educador também leva o trabalho da escola para casa. Com tantos afazeres, a saúde emocional pode ser abalada. Um dos primeiros sintomas que nós passamos a sentir é a voz, que começa a falhar. Na sexta-feira a voz já está quase nada. E porque a questão da repetição da explicação, a questão de muitos alunos indisciplinados em sala de aula. E a gente sabe que hoje em dia a educação, quando eu falo educação agora, eu estou falando em relação ao alunado.
que é uma falta de respeito muito grande que acontece. Recentemente eu tenho visto na televisão professora que tem sido esfaqueada pelo aluno devido a quê? Ao mau comportamento do próprio aluno, onde o professor busca, já, junto com a direção, tentar resolver aquela situação, mas aí torna-se vítima, né, do alunado. Ela lecionou durante 8 anos e hoje é diretora de uma escola municipal em Abreu e Lima. Quando Ana Paula volta onde ensinou, é assim que é recebida, com uma alegria contagiante dos alunos que fogem da sala de aula quando avistam a querida professora. Ela é muito boa porque esse pouco tempo que eu passei com ela não era aquelas professoras que só passava tarefa, não explicava, ficava só na boa. Ela se brincava com a gente. A mais interessante assim, que eu achava era as aulas que a gente fazia lá fora, ainda mais a coisa de ciência que a gente fazia, a gente brincou muito, a de matemática, que é um pouco difícil. Ela é muito legal, que eu não queria que ela saísse da escola. Agora ela é diretora de outra. Eu fiquei triste, mas também fiquei alegre, porque ela arrumou um emprego melhor. Muito bem, ouvimos aí o depoimento, inclusive nessa matéria muito bem feita pela Poliana, né, da Ana Paula, que é diretora de um colégio municipal, né, um colégio municipal lá de Abreu e Lima. Olha, segundo dados a gente encontra inclusive em revistas, jornais, boletins informativos, o afastamento, por exemplo, de professores dos quadros da rede estadual e municipal de ensino são devido a problemas, na maioria das vezes, de saúde, causados pelo trabalho. Os professores que são considerados inaptos para o trabalho acabam relocados em outras funções, em sua grande maioria são mal vistos pelos colegas e são colocados em um canto qualquer ou ainda, para piorar, quando não sofrem perseguições das equipes diretivas, que não sabem o que é gestão de pessoas, esses professores ficam meio que desprezados. E é comum um professor ir trabalhar, por exemplo, na biblioteca ou cuidar de um laboratório, por exemplo. A gente vê muito isso nos relatos dos periódicos, principais periódicos de todo o Brasil, relatos de professores, né, que estão nessa situação. Então, o processo é chamado de readequação permanente e é responsável por uma média de 30% dos afastamentos desses professores. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre a situação do professor, essa questão, né, da saúde emocional dele, aqui durante a nossa conversa com as nossas convidadas, que já apresentamos para vocês e queremos, neste momento, saudá-las, né, agradecê-las pela presença aqui no programa Assunto do Dia, a presença da Josemima Mesquita também. É sempre bom tê-la aqui no programa, juntamente com a Fátima. Né, é um prazer recebê-la. Um bom dia, Josemima. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos assistem. Eu sempre defino o programa Assunto do Dia como uma formação continuada. E a temática de hoje, ela é muito oportuna, né? Porque quem é esse professor que sofre, né? Então, falar da saúde emocional do professor é, sem dúvida, algo que inquieta, inclusive, esse professor que está na sala de aula. É verdade. E queremos também saudar, né? Agradecendo a presença mais uma vez. Um bom dia, Fátima. Muito obrigado. Bom dia, Felipe. Parabenizo você pela escolha do tema. É um tema recorrente, né, nas nossas... Toda vez que se fala de educação aqui, é a questão da valorização profissional do professor. E eu acredito que é de grande interesse, não só dos educadores, mas da sociedade como um todo. Não é essa questão hoje tão debatida, que é as dificuldades em ser professor. É verdade, é verdade. Eu queria só abrir um parênteses aqui e pedir para o nosso telespectador, sempre e quando quiser sugerir um tema, ficar bem à vontade e mandar um e-mail para a gente através do jornalismo, não é? jornalismo@rbc1.com.br. Vou repetir, está passando também no rodapé do vídeo para que as pessoas possam anotar e mandar a sua mensagem. jornalismo@rbc1.com.br. Você pode mandar a sua sugestão de pauta através deste e-mail e, é claro, além deste e-mail, você pode também comentar, deixar seu comentário, sua participação ou até mesmo sugerir temas através da nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia.
facebook.com/assunto do dia. Este é o nosso endereço lá no Facebook, também temos o nosso endereço lá no Twitter, pelo @assunto do dia TV, você nos encontra, @assunto do dia TV. E se você quiser ligar também para participar do programa, né, e lembrando que o programa é ao vivo, você pode participar, 0 operadora 81 3424 1977. Eu disse 3424 1977. E neste primeiro momento, nós queríamos inclusive ouvir uma pessoa que faz uma pergunta, né? A gente vai conferir agora neste momento. A fadiga afeta o desenvolvimento do professor? A fadiga, né, e também a questão atrelada ao estresse também. É importante a gente pontuar essa questão. Eu queria ouvir primeiramente a Josemima falar sobre essa questão. Interfere de fato na atividade profissional do professor? Sem dúvida, né? Então, como já coloquei no início, falar da saúde emocional do professor é muito importante. Porém, é também importante a gente definir nesse momento o que é ser professor, né? O professor, por excelência, ele não é apenas um agente do mecanismo social, mas ele é ator da sua própria prática. E ele precisa atribuir significado àquilo que ele faz e àquilo que ele representa na sociedade. Porque o meu lado profissional acompanha, sim, o meu lado pessoal. Então, quando a colega pergunta, a fadiga atrapalha o desempenho do professor? Sim, esse professor hoje, ele está sendo muito exigido pelas novas demandas, né, da sociedade, pelo novo modelo de escola, né? Então, a sua formação inicial talvez não tenha dado um suporte para ele acompanhar tantas mudanças tecnológicas, enfim. E hoje, de fato, ele é convidado a se situar nesse mundo de inovações, né? E nesse mundo de inovações, eu preciso me questionar qual o efeito que a minha prática pedagógica produz em mim e qual o efeito que a minha prática pedagógica produz no meu aluno, na minha sala de aula, né? Uma coisa, só interferindo num ponto, né, acrescentando inclusive a essa fala, a Ana Paula, né, a nossa personagem da matéria, né, Fátima? A gente ouviu aí, né, na entrevista, ela falando sobre a atividade que ela exercia num dado colégio e depois como ela foi recebida, né, pelos alunos dela, pelos ex-alunos, ou melhor, alunos sempre são, né, sempre são alunos. Eu mesmo, quando vejo um professor antigo, sempre o trato como professor. E ela foi muito bem recebida. Depois a gente ouviu o depoimento dos alunos com relação à prática pedagógica, a metodologia que ela aplicava nas aulas, que usava também um pouco do lúdico para poder orientá-las, ensiná-las e passar a lição de fato. Isso aí seria um exemplo prático dessa metodologia, digamos, eficaz, que transforma o outro? Sim, sem dúvida. Mas antes de a gente colocar essa questão da metodologia, eu queria só incentivar, especificar a questão dessa fadiga. Vamos pensar junto, né? Esse professor, ele precisa estar, muitas vezes, em 3 ambientes de trabalho. Ele trabalha 3 turnos para manter um padrão de vida, para sustentar a família. Ele sai de uma sala de aula pela manhã, à tarde está numa outra sala de aula, à noite está numa outra sala de aula, finais de semana e à noite, quando chega, vai fazer o planejamento. E o que é que acontece? Isso causa uma exaustão, uma fadiga física, como foi colocado no início por você. Pode se instalar, assim, a síndrome de burnout, que é um esgotamento físico, né? E o que é que acontece? Mesmo eu amando, mesmo eu sendo entusiasmada pelo que eu faço, essa fadiga é inevitável, ela vai acontecer. Aí o que é que nós colocamos como intervenção? Que a escola tenha um olhar mais diferenciado, que a escola passe a ouvir mais o professor. Por que esse professor está com esgotamento físico? Por que esse professor está se isolando? Por que esse professor não consegue oferecer para seus alunos e na sua própria prática pedagógica uma metodologia motivadora, uma metodologia que desperte primeiramente nele o prazer de ensinar, para poder eu despertar no meu aluno o prazer de aprender. Sem dúvida, agora, para eu vivenciar uma metodologia inovadora, que produza no meu estudante uma aprendizagem significativa, eu preciso estar extremamente motivada. E essa motivação também, além de, porque a motivação vem de si mesmo, né? Mas há os estímulos externos que influenciam cada vez mais
uma acentuação maior ou menor dessa motivação, desse grau de motivação. Eu queria que a Fátima pudesse também refletir juntamente conosco, né, e também pelas experiências que teve, né, obteve dentro da sala de aula, isso aí vai acrescentar bastante. Quais são os fatores que estimulam cada vez mais o professor nesse exercício profissional diário, nessa lida diária, né, que ele tem uma missão, na verdade, né, educar, né, pessoas, então não é fácil fazer isso, ainda mais num país que precisa cada vez mais de educação, né? E eu queria que você pudesse pontuar essa questão, Fátima. Eu queria, retomando isso que você colocou sobre a missão de educar, eu penso que essa palavra foi usada durante décadas, vem sendo usada. E eu vejo de outra forma. A gente tem a vocação, não é? E a escolha profissional. Entende? Como todos os outros profissionais. Entende? Porque o professor foi visto durante anos e séculos como um missionário. Isso. Não é? Então, missionário é aquele que faz alguma coisa por amor e que não é reconhecido financeiramente. Eu acho que isso interferiu muito historicamente, né, durante toda a história da educação brasileira, sobre essa questão de ser professor é exibição. Não. Ser professor é uma profissão que deve estar aliada a uma vocação. Ser professor não é fácil. Entende? Ser professor, como em todas as outras profissões, exige muito. Então, por exemplo, vai exigir o quê? Todo um preparo, um conhecimento que esse professor tem que ter em atualização constante. Isso. Não é que isso é uma das coisas que falta no nosso sistema educacional, tanto público quanto privado. Não é? E assim como uma segurança interna, uma segurança pessoal, não é? No sentido de que ele está sendo reconhecido, ele não está trazendo, ele não está tendo problemas, não está levando seus problemas de casa, seus problemas pessoais para a sala de aula, ou seja, sua sobrevivência está garantida, sua família não está estável. O que acontece é o seguinte, o professor vem sendo vítima, e aí eu coloco realmente com muita segurança, vítima de todo um fracasso escolar, né, que acontece no país. Então, eu penso que essa questão ela tem que ser olhada de um ponto de vista macro. O professor, os índices, né, os índices de educadores educacionais, né, mostram o Brasil como um país com o menor desempenho possível, não só nas matérias específicas, como nas séries iniciais. Sim. E também na alfabetização. Quem é que está junto do aluno? O professor. Então, ao professor é dado essa pecha de um profissional que não está se saindo bem, não é? Sem olhar as causas disso. Então, eu penso que esse componente macro da ausência de políticas nacionais, educacionais, que realmente promovam o professor no sentido de dar-lhe uma formação adequada, continuada, necessariamente continuada. Isso. Entendeu? Assim como um salário digno para a sua sobrevivência. Porque, efetivamente, o professor não pode trabalhar 3 turnos. 4 turnos, ninguém pode, né? É humanamente impossível, entende? Então, por exemplo, os problemas como a professora inicialmente falou, o primeiro problema que ocorre antes do cansaço, assim, digamos, do cansaço físico, assim, é a fala, a voz. Não é? Como ela disse, na sexta-feira a gente está sem voz, a professora que hoje é diretora. E no final do ano você está absolutamente afônico. Nossa, imagine como está realmente, como vai estar o professor no final do ano, passando 3 horas, aliás, 3 horas não, 3 turnos diferentes, você dando aula todos os dias, então realmente é muito cansativo. Eu queria só segurar um pouquinho essa fala da Fátima aqui, fala, tá certo? Que o bloco agora estourou, o primeiro bloco, mas eu queria que a Fátima pudesse completar no próximo bloco. Adorei essa reflexão aqui, vou pedir para a Josemima também participar nesse ponto também, importante a gente refletir. Você pode mandar a sua mensagem também, pode mandar a sua contribuição, né, para o programa Assunto do Dia. Você pode mandar a sua mensagem, pode ficar à vontade através das redes sociais e também pela nossa linha interativa, 0 Operadora 81 3424 1977. Você confere agora a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol e pode chover a qualquer momento
E em Petrolina, a previsão também é de sol, com algumas nuvens, mas não chove. Em Recife, a máxima é de 29. Em Caruaru, a mínima pode chegar a 18 graus. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima é de 31. Em Arco Verde, a mínima chega a 15 graus. E em Petrolina, a mínima é de 21. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Agora a gente vai àquele breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Falta mais motivação para um melhor trabalho do professor? Eu acredito que sim, eu acho que o professor precisa de um bom incentivo, né? Para melhorar para os alunos, né? Eu acho que os alunos precisam de mais educação e ter mais respeito ao professor. Maria Lúcia, na tua opinião, qual a importância do professor para a sociedade? Para mim, a mais importância é a educação, o bem-estar do meu filho, né, que também dos meus 2 filhos, uma aprendizagem melhor, ensinar bem e educar, né, cada vez mais os nossos filhos. Muito bem, estamos de volta. Você conferiu aí as pessoas participando também no nosso quadro Fala Cidadão e estamos conversando hoje, como você percebeu no nosso intervalo e na volta também aí do programa Assunto do Dia, estamos conversando sobre educação, a saúde emocional do professor. Esse é o tema principal aqui deste nosso debate e contamos com a presença para esta conversa com a Jogemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária. Além dela, contamos com a presença também da Fátima Moraes, ela que é consultora educacional e professora também. E ela, inclusive, estava fazendo uma reflexão, na verdade, no bloco anterior, no final do bloco anterior. A gente teve que interromper por causa do intervalo. Eu queria que você pudesse voltar naquela reflexão importante, né, sobre o professor, Fátima. Pode ficar à vontade. Olha, veja bem, eu estava falando anteriormente sobre essa questão que se reflete. Um dos pontos que se reflete é na fala do professor. Não é? Ele começa a perder a voz. O significado de perder a voz, do ponto de vista psicológico, é muito grande. Verdade. Porque o professor ele não é ouvido. Ele não é ouvido nas suas queixas, nas suas dificuldades, não é? E nas suas necessidades. Então, esse professor, é claro que ele perde a voz pelo excesso de trabalho. Não apenas perde a voz, mas há professores que tiveram que abandonar, né? Eu trabalho há mais de 40 anos com professores, eles têm que abandonar o trabalho por problemas sérios nas cordas vocais. Muitos têm necessidade de fazer cirurgias, e a argumentação, eles não podem mais ir para uma sala de aula. Entende? São impedidos, né? São impedidos. Pelo estado de saúde mesmo, né? No ensino médio, por exemplo, são professores bem melhores remunerados e eles têm o seu microfone e eles levam o seu próprio equipamento para dar aula, entende? A fim de evitar essa questão dos danos vocais. Entendo. Entende? Agora, a questão dos danos psicológicos, os danos emocionais, que decorrem de um estresse que é permanente, porque, veja bem, as pessoas comumente dizem, o professor deve educar. Não, quem educa é a família. O professor, ele é o transmissor do conhecimento, ele é o facilitador da aprendizagem, também não é aquele que ensina. Claro. Entende? Existem conceitos bastante distorcidos na sociedade e o professor vai facilitar a aprendizagem. Para isso, ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que fazer os alunos interagirem entre si, ele tem que motivar esses alunos, Ele tem que fazer com que esses alunos levantem hipóteses sobre aquele assunto. Então, isso exige uma energia permanente, uma atenção, um conhecimento individual dos alunos por parte do professor. Por outro lado, o professor sempre que está em sala de aula, sobretudo, eu quero situar bem o professor de 1ª à 8ª série, ou seja, do ensino fundamental, e o professor de ensino médio, que tem problemas semelhantes, mais de acordo com sua faixa etária. Ele não encontra uma classe com crianças sempre atentas, não. Ele encontra uma classe de 40 alunos, como é de 5ª ou 8ª série, 45, aí até 50,
pouco motivados. Exato. Não é? Crianças desatentas e crianças, às vezes, com sérios problemas de disciplina e, às vezes, de conduta mesmo. Falta, inclusive, também de educação doméstica, um outro ponto, né, Josemima, que a gente encontra, os professores encontram comumente dentro da sala de aula. A falta de educação doméstica, de respeito ao próximo e, principalmente, respeito ao professor. Isso realmente mexe com o psicológico do professor de tamanha forma que o faz adoecer. É porque vem a questão da impotência. O professor fica impotente diante daquilo que está diante de si. Dentro daquela situação dentro daquela desfavorável. situação, entendeu? Porque ele não tem, muitas vezes na escola, um apoio psicopedagógico para resolver aquelas situações, entendeu? Não tem o apoio da família, que normalmente coloca tudo sobre a escola, entendeu? Em cima da escola, a escola é responsável, o professor não sabe dar aula, o professor não motiva. Ou seja, joga sobre a escola essa dificuldade e a escola, por sua vez, joga por cima de quem? Do professor. Do professor. Interessante a pergunta, né, que foi colocado. Qual a importância do professor na sociedade, né? Se pararmos para pensar, né, esse profissional, ele lida com vidas, ele alimenta a expectativa dos seres humanos, né? Muitas vezes, no meio do caminho, eu precisava muito de uma ajuda. Às vezes não foi da minha mãe essa ajuda, não foi do meu pai, mas foi desse professor, né? Então, qual o papel que a gente atribui a esse profissional? Então, uma das questões, né, que a gente precisa discutir enquanto sociedade, enquanto políticas públicas, é o reconhecimento desse profissional. Exato. É um plano de cargo e carreira. É valorizar, é torná-lo visível. Nós presenciamos em sala de aula o desrespeito a esse professor. Em décadas atrás, tirávamos o chapéu, era o boa tarde, havia um respeito, algo muito assim, de idolatria por esse mestre, né? E a outra questão que estávamos discutindo foi a motivação, né? Hoje nas escolas, e como eu trabalho com formação dos professores, um dos elementos que eles colocam muito, eu me sinto desmotivado para dar aula. Eu me sinto desmotivado para planejar, para organizar o material. Eu chego na segunda, ufa, não vejo a hora de chegar à sexta-feira para não estar nesse ambiente de trabalho. Então, como é que as escolas estão promovendo situações prazerosas de relacionamentos interpessoais? Né? Para esse professor motivar o seu aluno, motivar a sua prática docente, esse gestor, todos os segmentos da escola, precisa ter um olhar diferenciado. É preciso ouvir, é preciso criar momentos de escuta na roda dos professores. E para a gente captar aquilo que o professor diz e aquilo que não é dito para um coordenador, para o psicólogo, para um colega de trabalho, porque às vezes o seu sofrimento, a sua fadiga, o seu esgotamento físico é revelado numa linguagem corporal indisposta, esse corpo fica silencioso, ele não reage, ele se inerte, blinda, né? ele começa a se blindar dentro do ambiente de trabalho, ele se isola, não se comunica, e o que é que acontece? Seu desempenho pedagógico cai, fica comprometido, por mais que ele ame essa docência, por mais que ele seja apaixonado pelo exercício, né? Mas, na verdade, quando a gente coloca a motivação, abrimos aqui um parêntese para os gestores, para a equipe de formação de professores da escola, que abre espaço, discuta esse professor. Até porque o professor é a peça-chave, fundamental nesse processo de educação, Sem dúvida. na formação de pessoas. O principal instrumento, né? A Fátima colocou a questão do fracasso. Veja, se o aluno está fracassando antes, se esse professor está fracassando, o fracasso não é do estudante, o fracasso não é do professor. Isso. O fracasso é da instituição de ensino. Então, como a escola vem gerindo justamente a construção do conhecimento? Outro ponto super importante que a Fátima colocou e que a gente salda aqui com muita lembrança, Paulo Freire, né? Que ensinar não é transferir conhecimento. Eu não posso transferir conhecimento, até porque a época que nós estamos vivendo é a época de aprender a aprender. E durante muito tempo, a nossa formação, as universidades, trabalhamos muito com o paradigma institucionista, onde focamos mais no ensino. Hoje, o maior foco não é só o ensinar,
Ensinar é o ofício do professor, sim, mas o foco maior, Felipe, Fátima, é eu, professora, eu, Jorgemima, promover situações de aprendizagem para que meu aluno aprenda a pensar. Mas eu não consigo promover isso porque a sala é barulhenta, a sala é desatenta. Esses alunos já chegam com comportamentos totalmente inadequados, a falta da educação doméstica, a falta da participação dos pais também, porque muitas vezes a própria família reforça a falta de respeito com esse professor. Então, pais que assistem, né, valorizem essa profissão do professor. Verdade. Né? Nossos filhos, né, eles passam 4 horas, às vezes o dia todo com a educação integral. E muitas vezes, muitos detalhes da formação dos nossos filhos, dos nossos alunos, nós, professores, sabemos mais do que a própria família. E uma coisa só para a gente, um atento, não é? Por exemplo, a palavra aluno significa aquele que é sem luz, desprovido de luz. Mas hoje a gente sabe que o aluno também tem muito a acrescentar nessa formação, até para os colegas que estão ali, todos juntos, na mesma sala. Então, há um processo construtivo de educar, né? De se aprender com o outro, né? Perfeito. Está nesse processo também de pensamento do Paulo Freire, né? Dentro do pensamento do Paulo Freire, dentro do pensamento construtivista, né? Que Paulo Freire era um construtivista, então Paulo chamava a educação brasileira a educação bancária. Isso. Não é? Onde eu tive assim, o grande prazer de conviver muito com Paulo, onde o professor ia e depositava como se fosse ao banco, não é, aquilo que ele sabia, finanças, né, conceitualmente sobre os alunos. Então, o fim dessa educação bancária, a educação bancária terminou, não é? Conceitualmente deveria ter terminado. Na prática, a gente sabe que ela continua. Não é? Agora, as escolas que ainda fazem isso, ou os professores que ainda fazem isso, é por falta total de formação para fazer diferente. Entende? Então, esse conceito de ensinar, realmente, na pedagogia, ele é um conceito que a gente não utiliza mais. Isso. Não é? A gente utiliza o conceito de escola é o lugar onde se aprende, não é? E não o lugar onde se ensina. Não é? O aluno vai para a escola para aprender e o professor vai para a escola para favorecer a aquisição deste conhecimento. Isso é um facilitador nesse processo, é um facilitador. Não é? Então, porque Paulo também dizia que os homens não aprendem sozinhos, os homens aprendem em comunhão. Quer dizer, quando você traz esse conhecimento que o aluno leva de casa, o aluno tem muitos conhecimentos, já chega na escola com conhecimento. Porque nós vivemos numa sociedade globalizada, altamente globalizada, onde as informações são altamente difundidas, de forma mais rápida, mais dinâmica, não é? Perfeito. Então o aluno também tem acesso a esse conhecimento. Talvez ele não saiba, digamos, apresentar esse conhecimento, mas ele ali é como se fosse uma esponja, né? Ele mas vai veja bem, do ponto de vista também, pedagógico, né? O professor tem que aproveitar esse conhecimento que nós chamamos de espontâneo. Espontâneo. É aquele conhecimento que o aluno traz da família, traz dos seus grupos sociais, e que se chama também o espontâneo, né? Traz dos seus grupos sociais, entendeu? E a partir desses conhecimentos, o professor vai partir daí, porque muitas vezes são dados que o professor não tem e dados que o professor que não está no planejamento do professor. Entendo. Entende? Então, o que a gente chama também de conteúdos vivenciais, que são essas experiências que são trazidas para a sala de aula por esse conhecimento, né, que o aluno traz, que tem que ser extremamente bem aproveitadas pelo professor. Então, esse professor ele tem que estar motivado, atento e ter uma preparação para bem aproveitar tudo isso que vem do aluno. Do aluno. Entende? Sim. Agora, diante disso que a gente coloca, desse professor que trabalha 3 jornadas, que tem 3 jornadas de trabalho, não existe motivação, nem salário, mesmo que ele ganhasse, que faça com que uma pessoa que trabalha numa atividade que requer, não é, tanta energia e tanta atividade mental, né, e cognitiva, que consiga realizar bem um trabalho quando ele faz isso por 14 horas diárias. Exato. E isso aí fica realmente muito pesado, né? É uma estafa muito grande, com certeza, né? É verdade. Agora, 2 elementos que Fátima colocou muito importantes, né?
Porque assim, a escola é hoje um espaço de aprendizagem. Sim. E isso gera uma crise no professor, porque nós fomos formados exatamente para ser o protagonista desse cenário, desse palco onde tem um professor e o aluno. Então, se a escola é um espaço de aprendizagem, nós estamos vivendo numa sociedade aprendente. E esse professor, ele sai um pouco da condição de ensinante para ser um professor aprendente, para dialogar, trocar esse conhecimento com esse aluno, né? E isso gera, assim, uma crise muito forte no professor, em relação à questão da formação. Ele precisa se incluir em novos temas, inclusive de inclusão, que é um dos temas que gera sofrimento no professor, porque às vezes chega uma criança com deficiência, uma criança com comprometimento intelectual, e ele diz, eu não estou preparado para isso. Não sei lidar com essa situação. Não sei lidar. E essa preparação vem na prática, vem no dia a dia. Mas, assim, mais uma vez, eu enfatizo aqui Fátima, enfatizo Felipe, a escola precisa ter um olhar diferenciado. Paramos, sim, para fazer formação pedagógica, mas muitas vezes a formação pedagógica com o professor é focada mais nos conteúdos conceituais, naquilo que o aluno precisa aprender, naquilo que o aluno precisa desenvolver cognitivamente. Mas precisamos parar a escola, ter momentos de roda de escuta com o professor, ouvir esse professor, fazer uma formação que foque os conteúdos conceituais, procedimentais, ouvir esse professor, o que é que está faltando nesse professor. Ou seja, o professor fazer parte integrante desse processo, dessa construção da educação dentro da escola. Ele está o dia a dia com esse estudante, né? E eu também quero citar um Fernando Pessoa, quando ele diz assim, eu sou o intervalo do meu desejo e do desejo dos outros que fizeram sobre mim. Então, como a escola está fazendo, né? Que tipo de formação a escola está oferecendo a esse professor e que tipo de prática esse professor também está oferecendo a esse aluno. Então, é tempo de parar. Como eu estou fazendo? Por que eu estou como professor? Por que eu fiz essa escolha? Eu estou sofrendo com essa profissão? Pare, analise, justamente porque se você não parar para analisar como você está fazendo, você vai entrar no nível de esgotamento físico e você vai perder todo o entusiasmo de vida pessoal e profissional. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre esse assunto que, olha só, se a gente tivesse mais um programa, mais um horário de programa, 1 hora, a gente não teria tempo realmente, porque o assunto é muito bom, né? Realmente não termina, é um assunto muito bom, a gente reflete bastante sobre essa temática e temos outras pessoas participando, daqui a pouquinho a gente vai ler essas participações, após o intervalo, e você, é claro, não saia daí, continue conosco. Erivaldo, na tua opinião, qual a importância do professor para a sociedade? É muito importante, né? É o aprendizado, isso aí é uma coisa que nós temos que levar para a sociedade efetivamente. A sociedade não pode ficar sem o professor. Não. Por isso ele tem que ser valorizado, não é? Tem que ser valorizado, cada dia mais. Sandra, em tua opinião, o que traz a desmotivação para um professor? Eu acho que seja o salário, porque eles acham que assim ganham muito pouco, né? Porque passam quase o dia todo na sala de aula e recebem muito pouco. Muito bem, ouvimos aí, portanto, o Fala Cidadão, as pessoas comentando sobre a temática de hoje e realmente os professores estão adoecendo cada vez mais. Estamos falando sobre a saúde emocional do professor hoje aqui no programa Assunto do Dia. E neste momento a gente vai conferir também o que se fala na internet sobre essa temática. A Thalita Belo, no A Notícia, ela selecionou algumas informações e é o que a gente vai conferir nesse momento. Thalita, é com você. Olá, Felipe, bom dia para você que acompanha o nosso programa, é sempre uma alegria ter sua companhia aí do outro lado. Vamos então às informações na internet sobre o nosso debate. O primeiro site de hoje é o paraíba.com.br. O destaque é este: professores reclamam mais do medo que do salário, diz psiquiatra.
À frente de sessões de terapia em grupo para professores da rede pública há mais de 25 anos, o psiquiatra Lenine da Costa Ribeiro diz que as agressões físicas e verbais vindas de alunos são os principais motivos de doenças psicológicas entre os educadores, que recorrem ao divã. Segundo o médico do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, 6 em cada 10 professores não conseguem mais voltar às salas de aula após enfrentarem episódios de agressões graves, como humilhação, ameaças e também ataques físicos. É uma triste realidade. Vamos então retomar o debate de hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta. É com você, Felipe. Muito obrigado, Thalita, está aí com as informações no É Notícia. Realmente é muito triste, né? Essas informações que a Thalita trouxe para a gente, mas não está fora de maneira alguma da realidade do nosso país, hein? Agressões físicas, agressões verbais estão cada vez mais rotineiras dentro da sala de aula e isso é muito triste de fato. E vamos continuar conversando aqui sobre a saúde emocional do professor, contando com a presença da Josemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária, e além dela também estamos conversando com a Fátima Moraes, ela que é consultora educacional e professora. Temos aqui muitas perguntas, muitas participações, mas eu queria também abrir esse espaço, né, essa volta aí do intervalo, e também a gente ouviu aí a Thalita trazer para a gente essas informações. Queria que vocês pudessem comentar sobre essa questão da agressão verbal, agressão física, né, Josemima? Que é uma coisa tão frequente, né Fátima? Eu gostaria de falar, né, porque eu vivi em escola muitos anos e acompanhei o professor nesse dia a dia, né? Então, as agressões físicas, elas, na escola privada, elas são em número bem menor. Mesmo que exista também na escola privada, e eu acompanhei um caso numa escola tradicional de Recife, onde o professor foi agredido fisicamente pelo aluno e pediu para o aluno se retirar de classe e a escola solicitou da coordenação que o suspendesse e isso foi feito pela escola. No outro dia, o aluno volta acompanhado do pai e de uma liminar da justiça, assinada por um juiz, para que ele assistisse à aula. Então, o que é que acontece? No momento em que entra o judiciário para interferir numa ação pedagógica da escola, o judiciário entra de uma forma antieducativa, se baseando... Enérgica também, muito enérgica, né? Muito... Enérgica, antieducativa, entendeu? Sem os conhecimentos necessários, baseado no Estatuto do Menor, que é questionadíssimo hoje em todos os seus artigos, o ECA, o chamado ECA, que realmente a gente pode até fazer relação com uma outra expressão muito utilizada no Brasil. Agora, veja mesmo, você desautoriza, a justiça vem e desautoriza a escola, que apoiou esse professor nesse processo educativo. Então, para concluir essa situação, ao professor não coube outra decisão se não pedir demissão da escola. Porque no momento em que ele foi humilhado, não é duas vezes, ele foi humilhado pelo aluno e foi humilhado depois por uma ordem judicial. Exato. Aí ele interferindo nesse processo educativo, né? E punitivo também, né? E punitivo. Agora, veja bem, existe essa violência que eu penso que ela é consequência de uma situação de violência que o país vive, que não é só familiar. Nós vivemos uma situação de violência com poucos países no mundo, e sobretudo na América do Sul. Podemos dizer que o Brasil hoje é considerado um dos países mais violentos do mundo, não é? Então, essa situação de violência e de impunidade sobre a violência, ela se reflete na sala de aula e no comportamento do aluno. Entendeu? E isso é uma coisa gravíssima, entendeu? Agora, ou a gente muda, não é? Tem que se revisar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, urgentemente, entendeu? Tem que se mudar essas políticas educacionais. Para se adequar a esse contexto atual, né? Esse contexto em que a gente está inserido nesse momento. Então, existem professores que não conseguem dar, digamos, o conteúdo, trabalhar o conteúdo obrigatório em sala de aula, programático, em função da indisciplina em sala de aula. As interrupções frequentes dentro da sala de aula também, que interferem bastante, né? Indisciplina essa que se dá entre os alunos e que se dá dos alunos para com o professor. Isso. Entendeu? E que
não são só as transgressões, o barulho, a gritaria dentro de sala, mas chega a violência física. Entende? Então, a que ponto nós chegamos na escola brasileira? Chegou uma pergunta aqui, uma participação, o Fábio de Oliveira, de Campo Grande. Na escola onde estudei alguns anos atrás, alunos entravam com armas e drogas dentro da sala de aula. Muitos deles chegavam a usar drogas dentro da sala de aula e ameaçavam os professores, além de cometer atos de vandalismo. E eu pergunto, qual a opinião de vocês sobre esta questão? É esse ponto, inclusive, viu, Fábio, que a gente está conversando aqui, é horrível essa situação, inclusive que o professor está está inserido nesse processo, né, Josemina? A questão da violência da escola também reflete na violência da sociedade e na dinâmica familiar, né? Porque se esse estudante, ele chega com um comportamento agressivo, indisciplinado, sem limite, né? Isso é para além da escola. Exato. Né? Então, qual o papel da família diante dessa formação dos filhos? Né? Então, estamos lá para dar aula, para receber esses estudantes, mas o nível de violência que os professores vêm sofrendo, assim, além de ser muito desgastante, enquanto ele está tentando dar o conteúdo, que são 45 minutos de aula, ele passa 20 minutos querendo fazer espécie de silêncio, por favor, e o aluno realmente não respeita esse professor, né? Então, a gente chama a atenção aqui, mais uma vez, em relação à formação desses filhos na família, né? E à valorização desses pais sobre essa instituição escolar, né? Porque, assim, há uma parceria. A escola hoje não dá mais conta, sozinha, da formação desse estudante. Né? Então, muitas coisas são para além da escola. Né? Se eu tenho um estudante que é viciado em drogas, se eu tenho um aluno que tem um problema de muita disciplina na família, então é para além. Então, a escola, ela precisa fazer uma rede de parceria com outras secretarias. Sim. Secretaria da Educação, Secretaria da Ação Social, Secretaria da Cultura, Secretaria da Saúde. Hoje não podemos educar a escola sozinha. Precisamos, sim, de fato, em determinados casos, criar me uma rede permita, de parceria. fazer uma parceria também com a Secretaria de Defesa Social, né? Porque essa questão da segurança, porque um aluno entrar dentro de uma escola armado ou com drogas na bolsa para vender, ou seja lá o que for, isso aí realmente Ô, Felipe, foi criado uma polícia escolar, não é? Que inclusive a sede se situa no GERE. Sim. Não é? Mas ela não dá conta. Primeiro, ela não dá conta do contingente de escolas. Isso. Não é um número muito pequeno de policiais. E em cada escola, um contingente também grande, também de alunos que entram, né? Entende? Agora, veja só, né? Foi preciso que se criasse uma polícia para dar assistência às escolas, né? E por a questão da droga, né, que estava entrando nas escolas, está entrando na escola de forma aberta. Isso a gente não duvida de maneira alguma. Entendeu? Mas eu não vejo a educação como um fato policial. Isso é uma consequência não é? Então, eu penso que a gente tem que tratar são as causas. Né? Quer dizer, claro que algumas escolas estão precisando de policiamento, não é? No sentido de correção de algumas situações de ameaça que vivem diretores, vivem educadores de determinadas escolas, em determinadas comunidades. Entendeu? Que tem que haver uma segurança policial. Entende? Mas isso é muito grave. A que ponto nós chegamos. Estamos chegando ao final do programa Assunto do Dia. Você viu, né? Você percebeu que o tema é muito bom, muito instigante. A gente vê que tem muita gente participando também, não é? Aqui pelas redes sociais. E eu queria só ler aqui essas participações rapidamente e a gente pudesse, nesse momento, né, aproveitar esse tempo. A Maria José Ferreira, de Olinda. Sou mãe de uma professora, a professora Ana Paula, que participou da matéria no programa Assunto do Dia. E meu sonho era ser professora. Infelizmente, eu não consegui realizar esse sonho. Mas minha filha hoje é professora, é um orgulho para mim e minha família também se orgulha dela. Parabenizo o programa Assunto do Dia pela excelente temática. Está aqui a Maria José Ferreira, de Olinda. Muito obrigado, viu, Maria? Temos aqui a participação da Lindalva da Silva, de Casa Amarela. Eu deveria aumentar o salário. Aliás, deveriam aumentar o salário, ela diz. Deveriam aumentar o salário dos professores, pois eles ganham muito pouco. A profissão é fundamental, mas pouco valorizada no país. Está aqui a Lindalva da Silva, lá de Casa Amarela. A Luísa Rosa, de Olinda.
Tenho 3 filhas professoras e, na minha opinião, o problema maior são os pais dos alunos. A falta de educação doméstica. Está aqui a Luísa Rosa de Olinda participando. O Wilson Jerônimo, do Cabo de Santo Agostinho, nos acompanhando pelo canal 28. As escolas modelos contribuem para que o professor tenha uma maior carga de trabalho? É uma pergunta aqui. Quais os benefícios, no geral, desse novo modelo de ensino, tanto para professores como para alunos? Realmente o tempo foi embora, viu, Wilson? Mas a gente vai escolher, aliás, vamos tentar trazer mais uma vez essa temática aqui e reacender essa questão aqui, tá certo? O Kleber Vital, ele diz, é triste acompanhar médicos recusarem R$10 mil de um programa federal e os professores receberem menos da metade disso. Qual a expectativa do quadro docente para a próxima década, uma vez que o abandono da profissão tem sido uma realidade constante, sobretudo no ensino fundamental? Tá aqui o Kleber Vital, perguntas excelentes, minha gente, mas o tempo foi embora e nós queremos agradecer aqui. Nós fizemos questão de mencionar essas participações, mas queremos agradecer aqui a participação da Fátima Moraes, né, ela que é consultora educacional. Foi um grande prazer recebê-la. Obrigada, Felipe. E eu quero dizer o seguinte, que nós devemos continuar acreditando na educação. Né? Eu sou a favor da escola em tempo integral, porque isso existe em quase todos os países do mundo e na América do Sul já. A gente não entende por que o Brasil não faz isso, entendeu? Não dá para entender mesmo. De maneira alguma. E depois o seguinte, a escola de tempo integral faz com que o professor fique num só estabelecimento de ensino, entendeu? E possibilita o tempo para pesquisa, um tempo maior para conhecimento dos alunos, tempos maiores de tempos livres na escola para realizar atividades pedagógicas. Muito obrigado, Fátima. O tempo realmente foi embora. Josemima, foi um prazer também recebê-la aqui no programa. Muito bom dia para você. Muito obrigado. Muito obrigada. E a dica é o seguinte, mais motivação, mais investimento na formação do professor e ouvir, abrir espaço de escuta para a gente recuperar a autoestima desse professor. Muito obrigada, Felipe. Obrigado também, Josemima, fazendo sinal aqui de terminando. Realmente agradecemos a você pela sua audiência. Lembrando que temos um novo encontro amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário e no mesmo canal. Um abraço especial para você e um excelente dia.